Você já se perguntou por que parece que o amor que você quer nunca é o amor que você recebe? Por que, mesmo tentando de tudo, você continua atraindo pessoas que te ferem, que te confundem, que te fazem duvidar do seu próprio valor? Isso não é coincidência. Existe um padrão invisível, e ele nasce muito antes de qualquer relacionamento começar. Desde criança, você foi aprendendo silenciosamente o que é amar, observando os adultos ao seu redor. Aprendeu que atenção vem depois do choro, que afeto é condicionado, que carinho depende do seu comportamento. Sem perceber, essas experiências foram se fixando no seu corpo como a definição emocional de amor. E hoje, quando alguém reproduz essas sensações, mesmo que sejam dolorosas, algo dentro de você se sente em casa. O cérebro chama isso de familiaridade emocional. Ele não busca o que é bom, ele busca o que reconhece. E se o que ele reconhece é dor, rejeição e ausência, é exatamente isso que ele vai continuar atraindo. Pior, ele vai chamar isso de paixão, vai transformar o caos em desejo e vai te convencer de que essa é a única forma de se sentir viva. Mas a verdade é que você não está atraindo quem te destrói por falta de amor. Está atraindo por excesso de repetições inconscientes. Porque dentro de você ainda existe uma ferida aberta, implorando para ser curada pela mesma energia que a causou. E é aí que nasce o efeito espelho. Você não se conecta com o outro. Você se conecta com o reflexo da dor que carrega. E enquanto não enxergar isso, continuará tentando resgatar quem sempre te deixa afundar. Mas o pior não é o espelho. É quem se aproveita dele para te manter presa nesse ciclo. Ninguém acorda e escolhe se apaixonar por alguém que vai machucar. Mas ainda assim, você já se viu presa a alguém que apagava sua luz. E mesmo assim, não conseguia ir embora. Isso não acontece por fraqueza, nem por falta de amor próprio. Acontece porque seu corpo emocional aprendeu desde cedo a se sentir em casa no caos. Essa sensação tem nome: familiaridade emocional. É como se o seu sistema afetivo tivesse sido programado para reconhecer a dor como amor. E tudo começou lá atrás, quando você aprendeu a esperar, a se calar, a fazer de tudo para merecer atenção. Quando você internalizou que presença vinha com cobrança, que carinho vinha com medo, que afeto vinha com culpa. Essa foi a moldura invisível que se formou e que passou a definir para o seu inconsciente o que é amar. Anos depois, você encontra alguém que, mesmo sem perceber, ativa exatamente essas memórias emocionais. E, de repente, você sente que existe uma conexão intensa. Mas o que sente não é amor, é repetição. O que parece química é trauma ecoando. O que parece destino é só o mesmo ciclo vestindo uma nova face. O cérebro, buscando o conhecido, atrai pessoas que se encaixam nesse script antigo. E quando você tenta se afastar, algo te puxa de volta. Porque parte de você acredita que, se conseguir consertar esse amor, finalmente vai curar a si mesma. Só que não cura, só repete. E quando você acha que o problema está na sua forma de amar, talvez o real problema esteja naquilo que você acredita ser amor. Mas o mais cruel da familiaridade emocional é que ela parece amor, e é exatamente isso que a torna tão perigosa. Você sempre acreditou que amar era se doar, que entender o outro, mesmo quando ele te machuca, era sinal de maturidade emocional, que empatia era uma força, e é. Mas quando usada contra você, sua empatia vira exatamente o elo que te prende a quem sabe manipular o que você tem de mais humano. É assim que os narcisistas agem. Eles não chegam quebrando, chegam seduzindo. Conectam-se como se fossem feitos sob medida. Dizem exatamente o que você sempre quis ouvir. Compartilham seus gostos, imitam seus gestos, entregam tudo rápido demais. E você, sedenta por conexão genuína, sente que finalmente encontrou alguém que te enxerga,
Mas o que está acontecendo ali não é entrega, é espelhamento. Eles estão mapeando você. Tudo que você revela, cada dor, cada sonho, cada detalhe, vira peça de um jogo silencioso. Quando eles percebem que te conquistaram, o jogo muda. O carinho vira cobrança, o elogio vira crítica, a presença vira silêncio. E você, confusa, tenta recuperar aquela primeira versão da pessoa, a que parecia perfeita. Mas ela nunca existiu. Foi uma performance para te capturar. Vem então a desvalorização. Você começa a se perguntar onde errou, o que fez de errado, por que tudo desmoronou tão rápido. E no momento em que mais precisa de acolhimento, vem o descarte, frio, sem aviso, te deixando vazia e culpada por ter sentido demais. E mesmo depois de tudo, uma parte sua ainda deseja voltar, não por amor, mas pela promessa de algo que só existiu no começo e que nunca foi real. Mas o mais assustador é que você, sem perceber, continua voltando para o mesmo padrão, achando que desta vez será diferente. Você promete para si mesma que dessa vez será diferente, que vai se afastar, que não vai mais aceitar migalhas. Mas dias passam e de repente você se pega olhando o celular, esperando uma mensagem, relembrando o que foi bom, mesmo que tenha doído, e antes que perceba, está de volta, como se não conseguisse evitar. Porque talvez não consiga mesmo, isso não é fraqueza, é vício emocional. Seu cérebro não está apegado à pessoa, está apegado ao ciclo, à inconstância, à esperança, ao alívio momentâneo que vem logo depois da dor. E é assim que a dopamina age. Ela não recompensa a estabilidade, mas a antecipação. E relacionamentos tóxicos são especialistas em oferecer exatamente isso. Promessas, silêncios, caos e um pouco de carinho só quando você está prestes a desistir. É o mesmo mecanismo usado em jogos de azar. Você nunca sabe quando será recompensada. Mas o dia que é, vale por todos os outros que não foram. Isso te prende. E pior, te convence de que ainda existe amor onde só há manipulação emocional. No fundo, você não está tentando salvar o outro, está tentando curar algo que vive dentro de você há muito tempo. Talvez seja a ausência de alguém no passado, talvez seja a necessidade de se provar digna, talvez seja só o cansaço de tentar tanto e ainda assim se sentir invisível, e seu corpo se acostuma ao drama, à confusão, a adrenalina de estar em perigo emocional e, ao mesmo tempo, achar que é isso que mantém o amor vivo. Você confunde intensidade com profundidade. Mas intensidade sem cuidado é apenas tempestade. E ninguém sobrevive a um furacão todos os dias. Mas existe uma maneira de desligar esse vício emocional e reprogramar o que você atrai antes que ele destrua tudo que você está tentando reconstruir. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Ninguém vai te salvar. A mudança que você espera não vai vir do outro. Vai começar quando você parar de negociar sua paz em troca de migalhas de afeto. Quando parar de romantizar instabilidade como se fosse conexão. Quando parar de justificar feridas antigas só porque elas doem de forma familiar. É nesse ponto que o ciclo começa a se quebrar. E o primeiro passo é o mais doloroso: reconhecer. Reconhecer que aquilo que você chamou de amor era apego, que o que parecia paixão era ansiedade, que a relação que você insistia em salvar era na verdade o que estava te afundando. Olhar para isso de frente não é fácil, mas é necessário. Sem verdade, não há libertação. Depois vem o segundo movimento: criar limites. Não muros para afastar, mas portões que você mesma controla. Limite não é frieza, é dignidade, é dizer basta antes de ser reduzida. É entender que respeito não se pede, se exige, e que quem não respeita seus limites não merece seu acesso. O terceiro passo é reaprender o que é amor.
Reforçar no seu corpo e na sua mente que estabilidade não é monotonia, que carinho constante não é obrigação, que reciprocidade não é favor. O cérebro precisa de repetição para criar novas referências. Precisa viver a leveza várias vezes para parar de se viciar no caos. E por fim, vem o mais profundo, o resgate do amor próprio, o tipo de amor silencioso que se vê nas escolhas, que se revela na coragem de ficar sozinha quando o preço da companhia é perder a si mesma. Você não atrai o que quer, atrai o que aceita, e o que você aceita muda no exato momento em que decide parar de se abandonar. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O tipo de pessoa que você atrai nunca mais é o mesmo. Depois de tanto caos, silêncio vira alívio. Depois de tanta dúvida, clareza parece um milagre. Mas a paz assusta. Especialmente quando o que você conheceu como amor sempre veio acompanhado de medo, controle ou rejeição. É comum ouvir o coração duvidar. Será que isso é real? Será que é assim que deveria ser? Sim. Relacionamento saudável não é ausência de emoção, é presença de segurança. É onde você pode respirar fundo, baixar a guarda e existir sem precisar se provar o tempo todo. É quando você percebe que amar também pode ser leve, que não precisa doer para ser verdadeiro. Esse novo tipo de amor não grita, não manipula, não desaparece quando você mais precisa. Ele permanece, ele escuta, ele acolhe. Não porque você implora por isso, mas porque você aprendeu a escolher quem oferece o que você também já oferece a si mesma. Mas para reconhecer esse amor, você precisa primeiro silenciar os ecos antigos. Parar de confundir tensão com conexão. De achar que o frio na barriga é sinal de paixão, quando na verdade é só o corpo prevendo o trauma que vem depois. Precisa aceitar que a paz não é tédio, é maturidade emocional. E quando você começa a sentir isso, tudo muda. Você para de correr atrás. Para de implorar por atenção, para de aceitar menos do que merece e pela primeira vez se permite viver um amor onde você pode simplesmente ser, sem medo de não bastar. Esse amor não chega para te completar. Ele aparece quando você já entendeu que é inteira. Esse é o começo de uma nova história e você é quem escreve o próximo capítulo. Um dia você acorda e algo muda. Não é grito, não é explosão, é silêncio. Um tipo de silêncio interno que parece paz, mas também parece luto. É o luto pela versão sua que sempre esperou ser escolhida, que se esgotou tentando se encaixar, que acreditou que se fosse mais calma, mais bonita, mais compreensiva, finalmente seria suficiente. Esse silêncio não dói, ele liberta. É nesse momento que você começa a se escolher. Não porque aprendeu tudo, mas porque cansou de se abandonar. Cansou de implorar por amor, de justificar desrespeito, de se adaptar ao que sempre te diminuía. Você começa a se ver com novos olhos e a perceber que o que aceitou por tanto tempo não era amor, era sobrevivência. Se escolher não é um ato egoísta. É um pacto sagrado com a sua própria integridade. É quando você começa a dizer não sem culpa, a se afastar sem drama, a se proteger sem se explicar. É nesse ponto que você deixa de ser atraída por quem te fere, porque quem você é agora simplesmente não cabe mais nessa dinâmica. O mundo exterior começa a mudar porque o seu mundo interno foi reorganizado. O que antes parecia encantador agora parece raso. O que antes parecia paixão agora soa como alerta. E o que antes te atraía agora te repele. Isso não é amargura, é maturidade emocional, é clareza, é cura. Mas a parte mais bonita disso tudo é que quando você se escolhe pela primeira vez na vida, alguém verdadeiro consegue te encontrar. Não para te completar, mas para caminhar ao seu lado, porque o amor mais profundo que você vai viver
Começa no exato momento em que você para de esperar ser salva e se escolhe sem medo. Em algum momento da vida, você precisou aprender a sobreviver emocionalmente. Adaptou sua essência para caber no afeto do outro. Se moldou para não incomodar, se silenciou para não perder, se doou até sangrar emocionalmente, achando que isso era amor. Mas agora você sabe, isso era condicionamento, era carência disfarçada de entrega, era dor antiga buscando redenção em rostos novos. A cura não está em evitar relacionamentos, está em se enxergar com clareza antes de entrar em um. Porque quando você se vê de verdade, quando conhece suas sombras e honra sua luz, você para de aceitar amores rasos. Para de ser cega à manipulação. Para de romantizar ausências. Começa a entender que o amor que transforma nunca é aquele que te desfigura. O autoconhecimento não é um destino, é um caminho que exige coragem para quebrar padrões, para sair da repetição, para escolher a si mesma, mesmo quando tudo em você foi treinado para ceder. E esse caminho pode ser solitário às vezes, mas é sempre libertador. Se esse vídeo te tocou, é porque algo dentro de você já está pronto para mudar. Não ignore essa voz. Ela não é fraqueza, é despertar. Explore os outros vídeos do canal. Cada um deles foi criado para te guiar nesse processo de resgate da sua identidade emocional, para te mostrar que você não está sozinha, que existe um mapa para sair desse labirinto interno e que cada passo rumo à consciência vale a pena. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre como o passado influencia seus padrões de forma ainda mais sutil e como reescrever essa história mesmo que ela pareça impossível de mudar. Obrigado por assistir esse vídeo. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo que você nem sabia que precisava ouvir, então inscreva-se no canal agora. Isso ajuda não só o nosso trabalho, mas também outras pessoas que estão passando pelas mesmas dores em silêncio. Curta o vídeo, ative o sininho e, se puder, compartilhe com alguém que também precisa escutar isso. E nos comentários, deixe uma sugestão de tema ou título. Queremos te ouvir e te ajudar a transformar sua dor em clareza. Até o próximo vídeo, porque quando você se escolhe, o mundo começa a refletir essa escolha de volta para você.